Sejam bem-vindos ao nosso Monday Show. Primeiro a gente vai começar aí com... Não, é um prazer receber o nosso pastor Júnior aqui. Vamos passar primeiro para o propósito, né, dessa reunião, o propósito desse programa, né, que a gente está começando, que é falar sobre como você viveu o cristianismo na vida real. O Monday, na verdade, é segunda-feira, e no Congresso do Recri, né, foi o promotor que ministrou lá, o Guilherme Shelby, né, que ele chama. Ele falou que o cristão está muito nas regiões celestiais e muito esquece que segunda-feira ele precisa exercer influência no seu dia a dia. Ele precisa usar aquilo que ele tem aprendido para exercer influência na sociedade. Ele também precisa conhecer as ferramentas da sociedade para ele não ficar de bobão ali, né? E quando você vai discutir com alguém sobre, sei lá, ideologia de gênero na escola, não adianta você levar a Bíblia lá, você precisa ter conhecimento técnico para falar daquilo. Então a ideia nossa é gerar conteúdo nesse sentido, gerar conteúdo no sentido de você exercer a sua missão e o seu cristianismo. E para isso estamos começando aqui com o nosso pastor Júnior. A galera aí tá online aí, nos mandem perguntas aí, está no YouTube aí, ó. Dá para ver o chat aí? Tá vendo aqui o chat. Então é isso aí, nos mandem perguntas aí. E aqui é a nossa bancada, muito bem abastecida com o nosso amigo Ceará. Pra lá mesmo? E aí, suave, tranquilão, beleza? Aqui é a nossa direita universitária de centro, Vitor Hugo, Aline Caldas, ainda solteira, né, Aline Caldas? Aqui. Meu irmão, líder do Flame daqui de Bauru, Léo, ainda solteiro. Tá frisando bem, né? E o nosso pastor Júnior, que é o nosso convidado de hoje, que vai bater um papo muito legal aqui, Pastor, a faculdade que você disse que você fez, né? Você chegou a terminar ela ou engenharia? Não, a gente não terminou. Terceiro ano, né? Parou no terceiro ano. Então tá. Então o nosso pastor Júnior, ele é pastor regional das igrejas da região também, empresário da Nage Consultoria, Nage Books, escritor, marido, pai, crossfiteiro. Seja bem-vindo. Processo, né? Seja bem-vindo aí, pastor. Legal, galera. Vou estar com vocês aqui. Vamos ver o que vai dar esse primeiro, né, programa. E a primeira pergunta, aí, né, o primeiro tópico que a gente introduzir aí é: como dar conta de tudo, pastor? Porque são muitas coisas, né? Você pensa numa igreja do porte da igreja de Bauru, é uma igreja grande, tem inúmeros braços. Então, através da sua vida, né, essa igreja exerce influência nas escolas, exerce influência nas comunidades com os braços assistenciais, exerce influência com as mulheres, na música, etc. E aí quando você vai pro seu dia a dia, né, no seu trabalho, você tem o seu trabalho, tem as coisas do seu trabalho, os clientes, você tem que pensar nas igrejas da região também, tem que pensar na sua família, sua esposa, seus filhos, no seu tempo devocional com Deus, no seu preparo de palavra. Então, tipo assim, eu já tô cansado de falar tanto de coisas. E a questão é como dar conta de tudo isso, como equilibrar todas essas coisas. Bom, na verdade, não é tão difícil assim quando você tem pessoas te ajudando, né? Então, desde sempre a gente entendeu o que a Bíblia fala sobre liderança, né, princípios de liderança. Então, muito do que a igreja, né, no cenário de igreja, muito do que a igreja faz hoje em Bauru e região, tem a ver com que muita gente assumiu compromisso no processo. Então, por exemplo, as frentes assistenciais, eu dou respaldo para aqueles que entenderam o seu chamado nessa área, vão lá e desenvolvem aquele trabalho, né? E assim por diante. Então, é um desafio, é muita coisa para ser feita, mas há muita gente no processo. Então, você estabelece prioridades, né, para você também não se perder, porque não adianta fazer um monte de coisa e perder a família, por exemplo, né, aqui que a gente ensina. Mas tem muita gente ajudando nisso tudo aí, e é por isso que a gente consegue fazer bastante coisa. Eu acho que muita gente acaba se perdendo, né, principalmente na condição de pastor, né, porque a gente teve esses dias aí, um pastor se suicidou lá nos Estados Unidos, um pastor jovem, né, então ele tinha muita influência e tal. E isso não é um caso só que acontece, muitos casos acontecem. Eu acho que o pessoal acaba se perdendo aí, né? Então, perde ali a prioridade, falta de equilíbrio, né? né? Equilíbrio, traz isso e fala um pouco do seu dia a dia pra gente, como que é? Você acorda às 5 da manhã... É corrido. Antes do galo, né? Antes do galo cantar. Na verdade, a gente já criou uma rotina, né? As crianças vão de manhã pra escola,
Então a gente acorda cedo, arruma as crianças, deixa na escola, vai para academia, vai trabalhar, né, e desenvolver tudo aquilo que a gente tem como propósito no dia, né? E no meio dessa loucura toda acaba passando rápido, né? Então a gente consegue fazer bastante coisa ao mesmo tempo. E na verdade um pouco daquilo que a gente compartilha nas mídias e divulga, como a gente já falou de altar, tem como objetivo também despertar muita gente acomodada, né? Então quando a gente fala, puxa, a gente faz isso, aquilo, né? Ou estamos aqui ou ali, para que aquele que está muito acomodado, né? Ou talvez sem nenhuma perspectiva, sem nenhum propósito talvez definido ainda, por se tratar de uma igreja de jovem, né? O nosso público maior é jovem. Então, às vezes, naquele momento de indecisão, não tem certeza do que quer fazer ainda, né? Então, a gente tenta, de certa forma, também influenciar, né? No dia a dia, né? Não espiritualizando muito a coisa, né? Mas já espiritualizando, porque a gente tem que buscar o reino primeiro, mas a gente tenta, de alguma forma, influenciar. E à medida que essa influência começa a acontecer, as pessoas começam a voltar a estudar, começam a se dedicar no trabalho, buscam uma atividade física, né, começa a fazer crossfit, né, e assim por diante. A ideia é essa, um dos maiores objetivos é esse. E nessa rotina toda, assim, pastor, você consegue encontrar um tempo para descanso, para lazer? Porque tem aquele tabu, né? O pastor não pode tirar férias, o pastor não pode descansar. Então, na verdade, a gente já vem compartilhando isso com a igreja, né? De tempos em tempos a gente para se renovar. Mas e não pra foi descansar. sempre assim, né, pastor? Não foi. E esse é o detalhe, né? Porque na nossa realidade de ministério, a gente nunca parou. Então, quando a gente começou a sair para descansar, a igreja começou a sentir. Pô, o pastor estava sempre aí. Eu não me lembro de ter tirado um mês de férias da igreja. O máximo que eu tirei foi 2 semanas. Mas hoje a gente entende a importância disso, né? Descansar é preciso, né? Porque se o pastor não estiver bem, a igreja não vai estar bem. Sim. É tudo uma questão de reflexo. Por exemplo, esse pastor que infelizmente acabou se suicidando, né? A gente não sabe qual foi o motivo, obviamente, mas a realidade hoje de muitos pastores é o estresse, Sobrecarga, né? é a sobrecarga, é não ter talvez com quem dividir, né? Não encontrar um lazer, um esporte, uma atividade física, e aí ele acaba se desgastando, ficando doente, né? E aí nos casos mais graves, obviamente, tem acontecido infelizmente a questão do suicídio aí. Porque geralmente o pastor não tem pra onde correr, né? Não tem muito pra onde correr, não tem muito aquele escape, né? Que hoje nós temos, né? Alguém tem o seu líder, tem ali. Então, às vezes ele fica sem esse escape e acaba mudando isso. Mesmo no meio dessa correria, assim, questão de ser pai, pastor, ser esposo, né? E ser com a sua esposa, o quanto o senhor valoriza o silêncio, assim, o senhor tira um tempo só para o senhor, assim mesmo, separado, porque a gente precisa ter comunhão, né? E mesmo sendo uma só carne, qual o valor que o senhor dá, assim, para ter só um tempo do senhor mesmo, assim, do senhor mesmo? O nosso tempo geralmente é no sábado, né? Na verdade, a gente, quando não há algum compromisso ministerial, um casamento, né? Alguma coisa nesse sentido, a gente procura não sair de casa, né? Para ter realmente esse tempo. Então, dificilmente a gente está fora de casa no sábado. Né? Isso a igreja já sabe, né? Porque a gente entende a importância desse tempo, né? E à medida que a gente vai encontrando oportunidades assim, a gente aproveita esse tempo sozinho, vamos dizer assim. Por exemplo, a atividade física, a academia para mim é um pouco desse tempo, né? No momento que eu estou ali, eu não consigo pensar em mais nada, né? Porque durante o dia você está aí trabalhando, você está pensando em ministério, em cliente, em trabalho e atividades. Mas enquanto você está ali inserido na atividade física, no treino, para quem não sabe o que eu estou falando, não dá para se pensar em nada. É uma terapia, né? É uma terapia, então é a hora de você oxigenar ali, de você renovar e talvez isso fisicamente desgasta muito, mas emocionalmente te renova, né? Equilibra as coisas, né? Coloca em ordem. Para quem não sabe das histórias, o pastor falava que ele recebia muita palavra que ele pregava nos cultos no jardim, né? Você dava um tempo no jardim, recebia muita palavra e tal. Como que é, assim, pastor, esse processo de você... Porque geralmente você prega na quinta-feira, no domingo, às vezes a gente já pegou com programação na sexta, na vigília, alguma coisa no sábado, então 3 ministrações numa semana, né? Às vezes uma reunião com uma liderança, então assim, como geralmente você começa a escrever suas palavras assim, como isso vem, né, para aquele, sei lá, o jovem que está nos assistindo, te ver pregar e ver, nossa, de onde surgiu essa palavra, de onde que veio esse insight, esse direcionamento, não sei. É o próprio dia a dia. Na verdade,
eu entendo a importância do secreto, né, de você se isolar e buscar Deus. A Bíblia fala que Jesus se retirava. Às vezes você está sozinho, você está ali. Né? Sim, isso é fundamental, obviamente, mas a gente precisa ser honesto, vamos dizer assim, com nós mesmos, que no meio dessa loucura tudo é cada vez mais difícil ter esse time, né, com Deus aí. Só que durante o dia a dia você encontra várias oportunidades de se extrair uma palavra. Como na academia, por exemplo, quantas vezes Deus me deu palavras na academia, num atendimento, numa negociação comercial, onde você vê oportunidade ali, que através de uma base bíblica, um princípio espiritual, você consegue desenvolver uma palavra. Então, às vezes, uma palavra ela pode vir de um tempo no jardim, sim. Eu já comentei isso, que a gente tem eu tenho esse mistério aí com Deus, eu começar a mexer ali na área em casa, começa a vir muita coisa. Mas eu já tive experiências na estrada, né, dirigindo, pensando. Eu já tive experiências com clientes numa mesa como essa. Eu lembro de uma palavra que você escreveu do Luca andando de bicicleta, acho que é levar as cargas uns dos outros, alguma coisa assim. Os desafios, por exemplo, e o interessante que a gente comenta muito isso em casa, é que existem situações do dia a dia que remetem à própria palavra. Então, por exemplo, a questão do Luca, quando eu lembro na porta de casa, a gente tentando tirar as rodinhas da bicicleta, e para ele era um desafio, né, que deveria ser superado ali. Então, quando você já tem essa responsabilidade de ter que pregar, né, de alimentar um rebanho, você vê palavra em tudo. Então, você vê ali um desafio. Puxa, a Bíblia nos ensina, né, nós somos desafiados por Deus, né, a irmos além, a superarmos nossos obstáculos pessoais e tal, né. Mas é no próprio dia a dia. Acho que isso fala que você tem uma vida de devocional. E você está atento. De devocional. Sim. Se você leva a sua vida toda no devocional, a Bíblia fala orar e sem cessar. E sem cessar é o tempo todo. Você está o tempo todo conectado com Deus. Tem que estar atento, né? Na verdade, Deus não fala com a gente só no secreto. Deus não fala com a gente só no culto, né? Você pode estar dirigindo e você pode estar em comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Você está ali sensível ao que Deus está te mostrando. E geralmente é quando menos espera. Sim. Teve vários casos, na verdade isso acontece várias vezes, que começa a vir, né, a palavra numa determinada situação, e aí eu já começo a gravar áudio de um celular para o outro, já começo a escrever, e daí quando eu sentar para escrever a palavra, daí, né, a gente consegue construir uma pregação. Mas aquela determinada pregação, ela partiu de uma experiência no trânsito, uma experiência no trabalho, de uma experiência com o filho, né, e que você discerniu ali um aprendizado espiritual para poder compartilhar com a igreja, com o povo. Eu aprendi a marcar. Uma vez eu tive a falar, eu esqueci, eu falava, o que Deus falou aquela hora que ele falou, e eu te esqueci, literalmente esqueci. Mas amém. Vamos girar o assunto aí, quem que é? Aline? Oi, Vitor. 11 anos já de ministério. Isso. À frente da igreja aqui em Bauru. E eu fico me perguntando que o senhor aprendeu com a prática, o senhor não nasceu sabendo como ser pastor, como lidar com essas demandas. E eu fico pensando alguns erros que o senhor pode ter cometido em relação à família, à sua esposa, aos seus filhos, que o senhor conseguiu tirar lições importantes que hoje poderia ajudar a gente a prevenir uma situação parecida, nos tornar assim um pouco mais maduros, né? A partir do erro e da lição que o senhor tirou, dar uma forma de prevenção de como que a gente pode evitar que o mesmo aconteça com a gente. Na verdade não foram alguns, foram vários. Foram vários erros cometidos nesses 12 anos, né? Mas é claro que a gente não chegou até aqui se não fosse, né, toda a misericórdia do Senhor, né? Mas uma coisa que o AP fala, e que eu tomei desde sempre pra gente, é que só erra quem tá fazendo alguma coisa. Então, se a pessoa não tá fazendo nada, tudo bem, não tá errando, mas também não tá fazendo nada, não tá desenvolvendo nada e tal. Os erros fazem parte, né? Agora, é claro que a gente precisa aprender com os erros, né, e melhorar, né, de uma fase para outra. Né? Entendo que a gente não sabe fazer tudo ainda, obviamente, a gente está aprendendo. E com certeza, até hoje a gente comete erros. Né? Erros diferentes, talvez, mas são coisas que a gente está aprendendo. Né? E na vida é assim, no ministério não é diferente. Mas quando a gente olha para trás, a gente identifica, obviamente, o que poderia ter sido feito diferente. Mas na época era o que a gente sabia, era o que dava para ser feito. E a gente entende, né? Eu acredito que Deus conhece a intenção do coração. Então, se a tua intenção é boa, se a tua intenção é de fazer a obra,
né, de não medir esforços, que a nossa história é essa. A história da nossa igreja, não estou falando a minha história, a história da nossa igreja, os mais antigos sabem disso. Eu creio que Deus honra. Né? Então, houve sim ali, não digo coisas graves, mas assim, os erros, né? Que nos ensinaram e que nos trouxeram até aqui. Então, hoje, quando a gente com um pouco de experiência, a gente consegue identificar um cenário, a gente não comete os mesmos erros, mas novos erros dificilmente não vão existir. E aí a gente vai estar sempre aprendendo. O importante é aprender com o erro. Então, tipo, puxa, parece aqui a gente já viveu isso daqui há 5 anos atrás, há 2 anos atrás, né? A gente não vai cometer os mesmos erros, né? E assim por diante. Acho que no ministério é assim. Eu acho que acaba entrando você também pedir auxílio, né? Quando você surge uma oportunidade que, poxa, isso aqui é diferente para mim. É novo, né? Eu estudo, eu trabalho agora, pastor, qualquer extrair, eu acho que da nossa paternidade, daqueles que estão ao nosso redor, porque eu acho que é muito dessa motivação mesmo, né? Porque a gente pode errar, mas nossa motivação é fazer o correto. Diferente de pessoas que erram tentando propósitos se dar errados, bem, né? propósitos errados. A motivação, acho que a motivação tem que ser correta. Se você conseguir identificar a motivação correta, por que eu estou fazendo isso? Para quem que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo? Se você tiver muito claro assim a motivação, aí é você fazer o seu melhor, se esforçar, e aí Deus respalda. Eu sei que Deus respalda nossas loucuras, não é assim. Por isso que a Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas, né? Para confundir as sábias. Então a gente sabe que Deus escolhe aqueles que querem fazer, não são os perfeitos. Pode. A gente está em alta aí com o assunto do feminismo. Então a gente tem muitos movimentos aí aflorados, vamos dizer assim, ganhando voz, ganhando autoridade. E a gente sabe que a palavra, né, nos conduz de uma outra forma. Né? Jesus, ele quebrou vários paradigmas na época dele. Como quebrar esses paradigmas hoje, pastor? Com essa alta do feminismo, direitos iguais para as mulheres são iguais aos homens, precisam executar as mesmas coisas. É um grande desafio isso. Né? Sim, mas na verdade é um desafio para a igreja, porque a Bíblia me ensina a não me conformar com este mundo. Né? Existe um padrão já definido por Deus, né? Onde o homem tem o seu espaço e o seu papel, e a mulher também tem o seu espaço e o seu papel. A Bíblia em nenhum momento desmerece a mulher, eu coloco a mulher numa condição inferior, muito pelo São contrário. diferentes, mas não menos A Bíblia fala que a mulher ela é diferente do homem, ela não é nem pior nem melhor, né? Nesse sentido, né? Mas é importante estarmos atentos nesse sentido, porque o mundo não pode entrar na igreja. Na verdade, a igreja precisa ensinar, né? Então a Bíblia fala que a mulher, por exemplo, é o vaso mais frágil. Então, ela não pode se igualar ao homem no sentido de responsabilidades, de deveres, de sobrecarga, porque o próprio Deus não criou a mulher para isso. Né? O próprio Deus criou o homem para assumir responsabilidades, ser ali o provedor principal, ser ali o protetor da sua casa, né? E a mulher como uma ajudadora, como uma auxiliadora, com um papel fundamental, né? no cenário correto. Tanto que a mulher é tão capaz que você olha hoje no mercado de trabalho, você olha hoje, por exemplo, na política, no mercado de trabalho você vê quantas mulheres hoje empreendedoras, inteligentíssimas, esforçadas, trabalhadoras. Então, o problema não é a mulher, o problema é quando a mulher toma a frente de um cenário que não é o dela. Né? Isso à luz da palavra, obviamente. Então, quando a mulher ela assume responsabilidades que não são delas, ela acaba se desgastando fisicamente, ela acaba se desgastando emocionalmente, ela passa a viver uma condição que não foi aquela que Deus planejou para ela. E aí, por exemplo, no cenário familiar, começa um desequilíbrio. Quando a mulher assume as funções do homem, o homem se acomoda, e aí N fatores começam a desencadear sobre aquela família. Acho que o negócio do feminismo, acho que é mais um movimento, porque direitos iguais, obviamente que a gente tem... isso é legítimo, mas quando entra o movimento feminista que quer o mundo das mulheres, exatamente, quer menosprezar ali o papel do homem e que a mulher não, ela não tem que cuidar de filho, não, ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, eu acho que o grande problema mesmo é esse ativismo, né? E eu te trago uma questão aqui, pastor, dentro disso. Por exemplo, sou solteiro, eu encontro uma mulher que
já trabalha, tá trabalhando, Já é ganha bem, independente. já é independente, ganha bem. A mulher ganha lá seus 20 pau por mês. E eu... Tá bem. E aí, o Léo, vamos dar o exemplo do Léo, por exemplo, todo meninão encontra uma mulher que trabalha e ganha 20 pontos por mês. E ele tá lá ainda ganhando seus 3 mil reais ali, 2 mil reais, tá tudo certo, eles casam. E aí, como que ela continua nessa vida, eles tentam mudar aquilo ali, qual que é o seu direcionamento num caso como esse? Por exemplo, a minha mulher ganha mais do que eu. Nenhum O problema. que eu... Pelo contrário. Bom pro homem, né? O perigo aí nesse Então, cenário, o perigo nesse cenário é o homem se acomodar, que é o que na maioria dos casos acaba acontecendo. Então ela já alcançou algum nível, né, profissional, um objetivo pessoal, e ela está desenvolvendo a atividade dela, isso não é problema. O problema é quando o homem se acomoda e ela passa a assumir responsabilidades, né, que deveriam ser dele. O problema é num segundo cenário, quando essa mulher se torna mãe, que é o que a gente ensina, que a gente não acha, não digo errado, mas não seria o ideal deixar uma criança, né, o dia inteiro numa escola. E aí o casal vai ter que fazer algumas escolhas. Quando, por exemplo, essa esposa, agora mãe, vai optar entre deixar a criança na escola o dia inteiro ou cuidar da criança. E aí o homem tem que começar a se desenvolver. Então são ajustes que o casal vai passar, a gente conhece casos assim, mas quando o casal se posiciona diante de Deus, aquilo que a gente crê e aquilo que a gente tem vivido, como igreja tem visto, esse casal passa a ser suprido, né? Não falta nada. Dá pra viver como um casal com as finanças separadas, pastor? Não. Não, porque a Bíblia fala que é uma só carne. Né? Então, quando a Bíblia fala que ambos serão uma só carne, aí a gente entende que, primeiro, 50% do homem e da mulher já não entra nesse cenário. Então, aquilo, metade do que eu acho, metade do que eu gosto, já não entra no cenário de casamento. Porque eu tenho que permitir que a vontade do outro também, né, aconteça. Né? Agora, eu não consigo imaginar, na verdade, infelizmente a realidade de muitos casais, mas eu não consigo imaginar, por exemplo, um casal casado por contas separadas. Né? Até explodiu sem a senha do celular. Né? É o teu carro, é o meu carro, não, é nosso. Né? A gente entende, pelo menos a minha experiência com a Denise, que a gente construiu tudo junto. Então, ambos trabalharam, né? E o que a gente tem, a gente construiu juntos. Então, não é o meu carro, não é a minha casa, não é o meu salário, é nosso. Né? Que se estende, obviamente, para toda a família. Então não existe essa individualidade no casamento. Tem uma aliança. Referente a isso, tem uma questão importante. Você citou que a Bíblia fala que a mulher é o vaso mais frágil. Só que a gente vê muito hoje, na verdade, o oposto. Muito homem sendo frágil, né? Principalmente quando a gente olha para esse vários movimentos modernos que estão surgindo aí, onde o homem tem se acomodado, muitos jovens que, na verdade, ao invés de assumir o papel dele, estão se omitindo e, por necessidade, a mulher está tendo que peitar as responsabilidades. Então, que conselho você dá para os jovens hoje para não cair nesse erro de omissão? Como despertar esses jovens assim, para deixar de ser um menino e para passar por essa transição e se tornar um homem? Sair do Danone, né? Sair do leitinho. Primeira coisa, criar vergonha na cara. Começou bem. Começou bem. Passo 1. Agora, o que a gente tem que levar em conta aí também é a criação. Esse de quem é a culpa, né? Por que às vezes, todo problema tem uma raiz. Né? A Bíblia fala que maldição sem causa não prospera. Né? Então, às vezes, né, tem casos que a pessoa é preguiçosa mesmo, por isso que a Bíblia fala, né, vai aprender com a formiga, vai ter com a formiga o preguiçoso. Então, existem pessoas assim que naturalmente são mais preguiçosas umas das outras. Mas, às vezes, existe toda uma influência familiar, né, onde a mãe foi sempre aquela que acordou cedo e que fez, que aconteceu, e o pai sempre foi mais, né, acomodado e tal. Então, às vezes, essa influência reflete nos filhos. Que foi criado nesse cenário. Então, ele acaba encontrando uma mulher, né, que vai seguir o mesmo padrão da mãe dele e ele vai se acomodar nesse cenário. Agora, é claro, né, que isso é errado.
né? Tem um livro aí que fala sobre isso. Então, eu ia até comentar. E a gente tem viajado, né, esse ano e, de verdade, as experiências que a gente está tendo nas igrejas sobre o assunto têm sido muito legais. A gente percebe que é um assunto pertinente, assim, sabe? É uma coisa que está acontecendo muito. Então, é uma cultura no mundo, até aí tudo bem, mas muitos cristãos, né, muita gente nas igrejas estão adotando esse formato. E isso, obviamente, vai acabar gerando um problema no futuro próximo, porque as crianças acabam ficando sozinhas, e a gente sabe que as crianças é o futuro da igreja, né? Então é a próxima geração, é a responsabilidade nossa cuidar delas. Então tem toda uma questão de influência para os próximos anos. Por exemplo, a gente vem de uma geração, por exemplo, você pega meu avô, meu pai, eles começaram a trabalhar com 12 anos, 11 anos, né? E aí, será que hoje os pais não estão segurando muito os filhos para soltar eles, para criar responsabilidade? Por exemplo, você pega na cultura judaica, lá eles têm um ritual que eles fazem, não, acho que é bar mitzvah que chama, né? E ele, agora você não é mais um menino, agora você é homem, então agora você vai... Uma transição, né? Você tem essa transição. Então, antigamente, essa transição acontecia, porque o filho tinha que trabalhar, tinha que vender coxinha, tinha que desenvolver alguma coisa. Será que hoje um pouco da superproteção dos pais? Você acha que é a cultura mesmo que incentiva o filho a não fazer mais nada, a ficar só no celular e tal? Então vai gerando essa geração mole, que não quer saber muito das coisas e tal. A gente tem que estar atento às mudanças, né, que acontecem de uma geração para outra. Né? Se você olhar a conduta da geração anterior à nossa, era completamente diferente. Esses dias aí eu peguei um Uber, a gente foi conversando sobre isso. A gente falou sobre, por exemplo, os meus filhos provavelmente não vão ter carro, provavelmente vão usar Uber. Então é uma mudança, é uma novidade que vai se adequando à nova geração. Agora, talvez a maneira de se trabalhar, de se adquirir o ganho, né? Hoje todo mundo quer ser youtuber, né? Como é que fala? Digital influencer e tal. Ganhar vida. Mas tem a questão da influência, obviamente, né? Daquele pai que não deixou o filho trabalhar para que esse estudasse. E, na verdade, essa foi a minha própria experiência. Então, olha que interessante, eu não tenho problema nenhum com o trabalho, muito pelo contrário, eu gosto de trabalhar e produzir, isso para mim não é problema. Mas o meu pai me segurou até os 20 anos. Então, meu pai falava, não, enquanto eu posso sustentar, você vai estudar. Foi quando eu fui para engenharia, colégio técnico, engenharia e tal. E aí, se eu pudesse voltar atrás, eu teria trabalhado mais cedo. Porque eu fui descobrir o que eu gostava de fazer quando eu mudei para Bauru. Quando eu vim de São Paulo para cá, comecei a trabalhar com vendas e comercial. Mais ou menos e tal. quantos anos? Começou nos 20? 21. E aí eu comecei a perceber que era o que eu gostava, que não tinha nada a ver com indústria, né? Então, quando você entende que eu tive uma realidade familiar, onde meu pai me segurou, então isso não foi um problema para mim hoje. Dificultou eu encontrar ali o meu rio, que eu gostava de fazer. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria começado a trabalhar bem mais cedo. Hoje, por exemplo, aquilo que eu entendo que meu pai inconscientemente, obviamente, ao meu parecer, assim, errou comigo, nesse sentido, eu já quero corrigir com o meu. Então, assim que eu identificar que os meus filhos podem começar a trabalhar e desenvolver alguma coisa, eu vou começar a arrumar coisa para fazerem. Nem tanto pelo trabalho em si, mas para tentar descobrir o que gosta de fazer. Então, é importante, sim, hoje a igreja, né, ensinar essa geração que o trabalho é fundamental, né? E que não tem que ficar parado esperando o tempo passar, muito pelo contrário. Tem que procurar discernir o que gosta de fazer. Quando a galera chega pra gente e fala assim, pastor, eu vou fazer faculdade, meu pai quer que eu faça faculdade, tá bom, mas você já trabalhou? Não, nunca trabalhei, mas como é que você sabe que você quer fazer? Aí a pessoa vai fazer faculdade, ela começa direito, ela estuda 6 meses, ela para. Aí ela vai fazer administração. Temos um biomédico. Então, aí No meio do caminho. a nossa orientação, não é regra. A nossa orientação vai trabalhar primeiro. Porque às vezes trabalhando, você vai identificar o que você gosta de fazer. E aí você entra com o estudo. Né? Então não tem a ver só com o estudo, tem a ver realmente com o trabalho. Aí é o esforço de cada um, é o apoio. Aqueles que puderam ter uma família para orientar, ótimo. Né? Aqueles que não puderam, né? Que encontrem isso na igreja aí, através dos líderes, né? Para que tenham esse apoio. Muita gente na igreja começa a se empenhar numa área e cresce naquilo e reflete no profissional. Né? Tem gente que desenvolve projetos na igreja,
aprendem algumas atividades dentro da própria igreja, no ministério, e usam profissionalmente. A gente já conheceu pessoas que fizeram isso, aprenderam, começou a ganhar dinheiro e desviou. Então, Infelizmente, a ingratidão é tamanha que ela aprendeu ali, ela cresceu ali e depois ela saiu. E já pegando um gancho, pastor, dia 19 de outubro a gente vai ter o Congresso Regional de Homens, né? Legal. Então marca na agenda aí, galera, você que está nos assistindo aí. E vamos dar uns pitacos ali, né? Então, Recebi uma pergunta aqui sobre o Congresso Regional de Homens. o que é ser um homem de verdade? Engraçado. Existem vários fatores aí, mas essa resposta só para quem vem. Essa resposta aí. Vai, Léo, tinha uma pergunta? Não, uma moça perguntou aqui, qual a expectativa para o primeiro Congresso dos Homens? Porque, para quem não sabe, é algo novo, né? Sim. Congresso de Homens. Aqui na região, pelo menos, é o primeiro. Então, acaba gerando essa expectativa. Mas você está esperando por algo específico assim, pastor? A gente tá, a expectativa é muito grande, né? A gente está ansioso no sentido assim, daquilo que vai acontecer, né? A gente entende realmente que é algo sem precedentes, assim, nunca aconteceu. A gente vê, por exemplo, as mulheres fazendo os congressos, os cultos, as programações. Sempre. Sempre. E a gente nunca vê os homens, né, muitas vezes, sendo ministrados de maneira muito específica. Acredita que isso faz parte do despertar dos Sim, homens? é o momento, é o que está acontecendo. E eu acredito que nesse congresso, assuntos assim, muito pontuais, sabe, muito específicos mesmo, assim, vão ser colocados para os homens, e eu acredito sim, não num liberar só de Deus, mas eu acredito num despertar através da palavra, do Espírito, nos homens, né, que vão participar. Isso vai refletir na família, né, no casamento, com os filhos, no trabalho. Porque antigamente era só as tias da oração, e terreno de oração na igreja, a maioria A participação mulheres, das mulheres, né, sempre foi maior. Você ouve que a mulher orou para o marido se converter. Dificilmente você ouve, o homem orou pela família. Não, você vê a mulher que orava, que chorava, que investiu tempo na igreja e tal. Aí ela conseguiu alcançar a família. São raríssimos os casos onde o homem pagou esse preço. Pode ver. Geralmente o homem sai da igreja por causa da mulher. Mas a Bíblia mostra que deveria ser diferente. A Bíblia fala que o homem é sacerdote. O sacerdote era aquele que levava as coisas do homem a Deus. Então, quando a Bíblia fala que o homem é o sacerdote da sua casa, ele deveria levar as causas, né, a Deus, né, as causas da família e tal. Por isso a gente está nessa expectativa assim. Aproveitando esse gancho ainda, rapidinho, né? Aproveitando a questão ainda sobre homens, assim, qual fator o senhor acredita que é assim, o principal que tem gerado a omissão dos homens nos últimos anos? Assim? Um fator assim, que o senhor acha que é central? Assim, cara, eu acho que por causa disso desencadeou essa onda de omissão dos homens na Terra nos últimos anos. Eu acho que é difícil determinar um motivo, né? Eu creio que são vários fatores, mas toda essa questão da modernidade, né? O mundo moderno, né? Tem feito com que o homem mude suas funções, e são as mudanças naturais de uma cultura. De geração a geração as coisas vão mudando, o tempo vai passando, e novos formatos, né? novas atitudes, né? Vão acontecendo. É difícil determinar, né? Escolher um, né? Mas eu acredito que é uma somatória de fatores, que eu também entendo que nesse congresso vai ser trabalhado. Dentro disso, pastor, o tema do congresso é homens de verdade, né? Eu levantei um número aqui de 46 milhões de mães solteiras. Nossa. Só no Brasil. E aí a gente se pergunta, o que está acontecendo? Por que esses homens não estão assumindo o papel deles, sendo a família a base da sociedade, sendo ela em suas várias formações, né? Mas o que tem ocasionado essa omissão? É o medo, não querer assumir essa responsabilidade? Essa é uma das características de um homem de verdade, assumir as suas responsabilidades. Por isso, o homem precisa aprender o que é ser um homem de verdade. Então, não adiantando nenhum assunto do Congresso, mas basicamente isso vai ser tratado. E a gente ensina sobre isso, né? Agora, infelizmente, isso é reflexo da falta de responsabilidade, da falta de compromisso que muitos homens acabam assumindo. Eu acho que paternidade é uma coisa que está envolvida nisso, que a gente tem uma diferença entre paternidade
paternalismo, né? Então, ela falou aí o número de mães solteiras que a gente tem. Então, encadeia a falta de ter pais realmente responsáveis, tá gerando junto com isso homens que não sabem ser homens, assim, por falta de paternidade mesmo. E eu vi, assim, numa pregação que um dos problemas centrais da igreja no Brasil é a falta de paternidade, né? Não, peraí, deixa eu entender. Vamos trocar miúdos aqui. Vamos lá. O que tem que ficar claro aí não estou defendendo os homens aqui, pelo amor de Deus. Né? Mas o homem não faz nada sozinho. Então existe toda uma questão cultural, né? Por exemplo, o que a gente ensina para as mulheres, né, para as meninas, por exemplo, e a gente entende dessa forma, é que uma mulher resolvida emocionalmente, né, ela não vai se entregar, né, facilmente para qualquer homem, assim, né? Porque ela é suprida em suas necessidades ali, né, afetivas e tal, emocionais. E aí a gente entende que é uma somatória também de fatores. É um desequilíbrio na sociedade. Não é só o homem que não quer ser pai. Talvez também foi a mulher que deixou que acontecesse muito facilmente, entende? Às vezes numa noite, numa balada, foi lá e engravidou. E aí? Às vezes tem casos que a pessoa não sabe nem quem é o pai, entende? Então a gente não pode crucificar o homem, né? O ser homem, vamos dizer assim. Mas aí são vários fatores, né? De uma sociedade, na verdade, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, né? As consequências do pecado são terríveis, né? Então, por isso que a gente, na condição de igreja, e a Bíblia ensina contra a promiscuidade, por exemplo, né? A própria fornicação, né? Então, são várias coisas que acabam desencadeando em solteiras, em pais que não são pais, né? E assim por diante. E ainda dentro disso que o Ceará colocou, já existem algumas pesquisas, alguns profissionais pesquisando isso, vendo que o impacto na vida da criança e do adolescente, né, quando ele tem a ausência do pai, é muito maior do que se for a ausência da mãe, por exemplo. Sim, porque ele é carente. E aí ele vai buscar essa necessidade fora. Então, aí tem o caso, tipo assim, que aconteceu numa noite, uma mãe solteira. Tem os pais que abandonam a família também. Você acha que também, pastor, é um pouco do papel? Você acha que existe um pouco como eu vou dizer, ou preconceito, assim, de outros homens assumirem essa responsabilidade? Como assim? Se casando com essas mulheres? A mulher foi um dia lá, ela estava na igreja e nada, aconteceu essa situação, ela engravidou e tá com o filho lá. Você acha que hoje muitos dos homens eles têm medo de se casar com uma mãe solteira? Você acha que existe um pouco desse preconceito? Você acha que esse receio de assumir isso? É porque já tá difícil o homem assumir a responsabilidade dele. Assumir filho dos outros é mais difícil aí, a verdade é essa. Né? Mas a gente entende que Deus agindo, né, essa pessoa, Deus vai levantar a pessoa certa para somar, para cuidar e tal. Mas a gente está falando aqui sobre o homem assumir a responsabilidade. E num cenário desse, por exemplo, ainda torna-se mais difícil ainda assumir com mais filho ainda. Então, é mais difícil? Sim, é mais difícil. É impossível? Não. A partir do momento que Deus entrar no cenário, tudo é possível, e aí Deus levanta alguém que vai amar e vai ser pai dessa criança. E vai ver como filho. Sim. E entra um assunto de adoção também, né? Porque eu acho que existem muitos casos de órfãos por aí, né, pastor? Você acha que a igreja tem um papel importante de se despertar para isso? Porque se a igreja não abraçar, quem vai abraçar é o mundo. São casais homossexuais, que a gente vê que parece até muito mais fácil de adotar. Por exemplo, pessoas de bem, tá lá na fila há anos, aí um outro vai lá e consegue e tal. Você acha que isso também faz parte do despertar da igreja, em olhar para essas crianças também? Sim. Como você vê essa situação do órfão, de um casal, eu tenho 2 filhos, eu vou adotar mais um, ou não consigo ter filho? Esse assunto da adoção, na minha opinião, é para pessoas assim que têm esse chamado. Né? A gente conhece casos, por exemplo, de gente que não engravida por nada, né? E aí a gente entende que Deus está mostrando sobre a necessidade de se adotar. A gente conhece pastores, pastoras que hoje estão adotando, não é problema nenhum, né? Mas é importante que, antes de qualquer escolha na nossa vida, seja profissional, né, o que for, ministerial e tal, a gente precisa buscar Deus.
Então, se a gente buscando a Deus confirmar que é propósito, que há uma razão, tal, sem Em problemas. ambos, né? Tanto E aí a marido igreja como se mulher. envolver, sim, com a adoção. Ai, Eu tenho uma questão aqui, pastor. Eu acompanho você, assim, eu sou seu filho espiritual, né? Eu vejo que você está numa fase hoje com os livros, né? Está indo para o 3º livro já. E isso, pessoalmente, é algo que me inspira bastante. Eu me interesso muito por isso, né? Todo esse lance de escrever. Eu queria saber como que começou isso. Você já planejava já no futuro começar a escrever livro? Ou foi de repente que surgiu? Porque hoje está até viajando, tem até uma agenda para divulgar, para levar esse ensino. Como tá que indo pro começou terceiro, isso? 3º livro. Foi muito rápido, né? Na verdade, assim, eu lembro de uma palavra que a gente recebeu há uns 4 anos atrás, do Abraham, né? Não sei quem estava aqui, e de que eu escreveria livros e tal, e eu falei, cara, como assim? Nada a ver, acho que ele errou de casa. Porque pra mim era o AP, né, cara? Essa ideia do pastor, né? Eu quero falar pra outro. E naturalmente, obviamente, foi acontecendo, e eu comecei a olhar, por exemplo, as pregações que eu escrevia, e quantas vezes eu não chegava para pastor em casa assim, Denise, dá uma olhada nessa pregação. E aí eu mostrava para ela assim, mas não fui eu que escrevi isso, cara, porque eu não me via escrevendo, né, abre aspas, tão bem assim. E eu via que era Deus fazendo mesmo, né? E aí Deus começou a me dar a estratégia de desenvolver essas pregações e tornar livros, né? Por exemplo, Vida Eterna foi um desdobramento de 4 pregações, né? Que a coisa foi acontecendo e tal. E aí eu me senti desafiado. E na verdade, assim, é interessante até você perguntar isso, Léo, porque às vezes a pessoa fala, pô, eu também tenho um sonho tal, mas se a pessoa não se esforçar para fazer acontecer, não vai sair do sonho, entendeu? E aí, por exemplo, esse último que a gente vai lançar agora em novembro, né, sobre finanças, foi algo que deu muito trabalho esse ano. E no meio de todas essas atividades, da faculdade que eu estou acabando agora, no meio de todas essas atividades, tem que parar e abrir mão de muita coisa para poder estar ali no escritório, escrevendo, se concentrando, lendo, relendo. Quantas vezes eu não li esse livro já, né, para poder achar erros e tal, e corrigir. Então, assim, tem muito a ver também com o trabalho, tem muito a ver com o esforço. Hoje mesmo eu postei alguma coisa assim. Depois de muito trabalho, de muito tempo, não acontece. Às vezes a pessoa fala assim, pô, Deus me deu um projeto, legal, começa a trabalhar nele, né? Quando eu escrevi o Lavar e Guardar, eu lembro que eu estava escrevendo uma pregação para o culto de homens. E eu estava no meu escritório em casa, e aí Deus disse claramente para mim, isso vai ser um livro. Eu falei, bom, uma coisa, eu pensei comigo, uma coisa é você escrever uma pregação, outra coisa é você fazer um livro. Uma pregação tem 3 páginas. Como que eu vou destrinchar isso e tal? E aí eu fui sentando, fui escrevendo. Então houve um investimento. É claro que é Deus quem faz. Não tiro, obviamente, esse mérito, essa questão. Mas foi necessário parar, abrir mão, às vezes, de passear, para estar ali no escritório, às vezes horas de sono. Então, foi necessário uma dedicação no trabalho, entende? E é isso que às vezes muita gente não consegue entender. A pessoa vê, por exemplo, o livro pronto, 99% das pessoas não tem noção do trabalho que deu, né, para fazer tudo, para chegar naquele produto. Né? Tanto o trabalho da pessoa que escreveu, dos que trabalharam para que aquilo acontecesse. Né? A gente teve nesse último agora a participação da comunicação do Michel na capa e tal. Né? E, pô, dá trabalho, é muito trabalho. Então vai, volta, vai, volta, vai, volta. E às vezes, enquanto você está trabalhando nisso, tem gente que está passeando, está se divertindo e tal, beleza. Mas aí você tem que encontrar esse equilíbrio, você não vai tão mais passear, não vai mais se divertir de jeito nenhum. Mas só que você precisa investir no teu projeto. Então, pô, Deus deu a ideia, Deus deu o projeto, se você não parar para desenvolver e trabalhar em cima daquilo, nunca vai ser papel. Não é fácil, não posso. E outra coisa, esse último livro que foi interessante, posso falar mais? Eu acho que eu já comentei como é que aconteceu, né? A gente estava aí que entra a questão de você estar atento durante o dia. A gente estava em Santos para lançar o livro, Lavar e Guardar, lá na igreja do pastor Eric, pastora Sheila. E aí a gente subiu a serra para carregar os livros da Paty, que era o livro Mulheres. Para evitar pegar trânsito na segunda-feira em São Paulo e tal. Quando a gente estava voltando da Gráfica em direção ao shopping, a gente ia parar para almoçar,
Deus me deu a ideia, Deus me deu tudo, me deu a capa, me deu o cifrão, me deu os capítulos, me deu tudo. E aí, o que eu fiz? Eu gravei um monte de mensagens. Esse Deus me deu, como que é? Na marginal, dirigindo, não dá. Tem um pensamento interno. Shazam! Não dá. Porque na minha ideia pessoal, era lançar um livro por ano. Na minha ideia pessoal. Mas eu não tinha assunto, não tinha nada. Quando veio a ideia, Deus me deu um cifrão. E aí Deus falou, princípios espirituais para a vida financeira. E aí eu comecei a desenvolver. E aí a gente gravei vários áudios, a gente foi no shopping, a pastora foi, acho que foi no banheiro, eu parei ali e gravei acho que não sei quantos áudios. Almoçamos, falei, Denise, e aí a gente conversando, e ela acho que ela não entendeu nada. Eu sabia que era Deus que estava dando. Eu falei, Denise, é assim, ela me olhava, tipo, tá bom. Chegamos no hotel em Santos, eu sentei na cama, fiquei acho que umas 3 horas. Passando esses áudios, aí eu já tinha acho que 8 capítulos. Nossa. E aí é claro que o livro não estava pronto. Daí eu tive que sentar e desenvolver, e daí de lá para isso foi em março. De lá para cá, trabalhando direto nisso. Legal. Então, encontrando oportunidades, mas aconteceu dirigindo o carro na marginal. Foi quando veio a ideia, quando veio aquilo que eu tenho certeza que era de Deus, entende? Por isso que entra aquele assunto no início da conversa aqui, sobre você estar atento no dia a dia. Eu não precisei me retirar e ficar no mosteiro um mês para tentar entender. Não que isso não seja importante. A Bíblia fala que Moisés entrou na nuvem, ficou 40 dias lá, beleza. Né? De tempos em tempos é importante. Mas você pode extrair sim do dia a dia experiências como essa. E trazer isso para uma vida prática. Eu acho que é importante, pastor, é você também. O mundo está cheio de grandes ideias. Mas não tem pessoas que executem essas ideias. Uma coisa é você ter a ideia, outra coisa é você desenvolver. Porque Deus dá muita ideia para todo mundo. Não, tipo, e executar. Mas você vai ficar sonhando só com essa ideia. Na gaveta, né? O projeto é na gaveta. Não adianta nada. Dentro dessa questão dos livros, lembrei aqui. Sou missionária no Missões, adoro falar sobre missões, né? E o pastor ganhou uma versão em inglês do Vida Eterna, Eternal Life. Né? Pastor, tem algum projeto? Dá para dar algum spoiler aí de algo internacional relacionado a isso? Sinceramente, a gente não parou para trabalhar em cima disso ainda, mas eu entendo que a hora que Deus permitir que isso aconteça, vai fluir naturalmente. Então eu ganhei, né, a tradução, tá guardadinho, com muito carinho, tá lá. E a gente entende que na hora certa, né, no propósito, vai acontecer. Califórnia, Miami. Tem uma pergunta aqui, pastor. Ó, Adriano Souza. Pastor, nesse cenário de família, eu sou o filho mais velho, primogênito, pais divorciados. Essa responsabilidade do papel do homem como fica? A gente tá falando com relação à família dele ali, né? Ele como o filho mais velho na casa, e os pais separados, ele mora com a mãe, provavelmente. Aí, obviamente, que é um cenário diferente, mas isso não isenta o homem de começar a trabalhar. No cenário de provisão, quando a gente fala sobre a questão do homem ser esse principal provedor, obviamente é o pai, né? O pai, né, como o sacerdote ali e tal. Mas no cenário desse de separação, vamos dizer assim, todos ali estão no mesmo barco, né? Então, todos ali vão trabalhar e aí entrou um desequilíbrio e dentro do possível, à medida que eles puderem vir corrigindo isso, cada um vai assumindo funções, mas obviamente que é o filho e a mãe, né? Não é a mãe assumir tudo, mas os filhos ali, à medida que tiverem uma certa maturidade, começam a assumir a responsabilidade e somando em casa. Pastor, entrando nesse no próximo livro aí que a gente estava falando e tal, você vê como vai lançar um livro, você é um pastor, vai lançar um livro sobre finanças. Um tabu desse assunto na igreja, um tabu tanto para aqueles de fora, para aqueles de dentro, né? Tem pessoas que pensam que, por causa do texto que do camelo entrar pelo buraco do agulha, ser rico é pecado, dinheiro é pecado, dinheiro é do diabo e tal. Então, primeiro, é um tabu, e o segundo, quando o dinheiro faz mal para a pessoa? Isso tá no livro, mas eu vou só dar uma Compra o livro! Compra o livro, né? Em relação ao dinheiro, há um capítulo no livro que fala sobre o dinheiro no lugar certo. E esse lugar certo é longe do coração. Então a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Então quer dizer, o problema não é o dinheiro e nunca foi o dinheiro.
O dinheiro ele é usado para propósitos, né, para projetos, para suprir a obra, para respaldar a própria igreja. Como é que você vai desenvolver projetos, por exemplo, aqui nessa sala? A gente tem iluminação, a gente tem celulares de qualidade, né, superior, a gente tem câmeras. Para melhorar o que está sendo apresentado hoje para fora, investimentos necessários. Dá para comprar com oração. Então, é uma mentalidade muito limitada, né? Mas a gente entende que esse livro vai esclarecer muita coisa, né? Não é que eu quero vender o livro não, mas vai esclarecer sim, porque esses dias eu estava em casa, inclusive, e numa situação ali, nossa, Deus disse, você pode falar sobre isso. E aí eu entendi por quê, porque eu tenho dinheiro, não tenho esse dinheiro, mas é porque o que eu vivo hoje é reflexo dos princípios espirituais que estão ali, que eu coloquei em prática todos esses anos. Então, muito do que a gente vive hoje em casa, né, e na igreja, né, tem a ver com esses princípios espirituais. Isso entra no tema do nosso programa, no Monday, na segunda-feira, porque não adianta você ouvir sobre recursos na igreja, uma missão de dízimos e oferta e tal, quando chegar no seu dia a dia, você parar de honrar a Deus ali, você esquecer esses princípios, só vai dar uma oferta de novo lá na frente. Então, eu acho que viver no seu dia a dia esses princípios, né, de honrar, de ofertar na vida de pessoas. Por em prática, né? Porque eu falo que melhor é dar do que receber. A gente tem uma mentalidade muito sanguessuga, né? De eu quero só pra mim, eu quero só pra mim. Eu acho que isso impede a gente de viver esses princípios na nossa vida real, na verdade. Inclusive no culto, né? As pessoas vêm no culto não para cultuar, mas para ser cultuado, né? Porque a pessoa não vai no culto para oferecer algo a Deus, né? Fazer um culto a Deus, ela está esperando que o culto faça algo para ela, né? Então, a pessoa não lê uma Bíblia, não para para orar, não para para ouvir, não para nem para ouvir o próprio pastor, o próprio líder, mas ela quer ir na igreja, ela quer ser quebrantada, quer que o céu se abra, os anjos descem com a trombeta e derramando tudo sobre a vida dela, mas ela não está ali para ser um sacrifício para oferecer algo, né? Então, entrando nesse pensamento do só receber, né? Só vem a voz. Entrega, né? Eu acredito que esse tema, ele vai quebrar tabu, ele vai causar polêmica, mas ele é muito necessário, porque nós brasileiros não recebemos educação financeira. Né? A gente tem um número de brasileiros endividados altíssimo, pessoas tanto dentro da igreja como fora da igreja. Esse PC tá bombando. Aí entra outro capítulo do livro, princípio do planejamento. Já entra um tema legal. Compre o livro aqui. Pastor, olha aqui. Gente. A maioria das pessoas não consegue se planejar, não sabe o que é planejamento. Então elas querem adquirir, mas elas não conseguem se preparar com antecedência. O planejamento é isso, é você vislumbrar, né, aonde você quer chegar, né, e a gente cita inclusive o exemplo de você comprar, por exemplo, um apartamento na planta. Você está comprando hoje pensando que daqui 3, 4 anos vão te entregar. Então você está se planejando financeiramente, colocando ali, né, uma parcela, um recurso mensal, porque você está se planejando para lá na frente você poder morar lá, entendeu? Então muita gente quer um apartamento, mas não quer se planejar, né? E a Bíblia traz princípios espirituais de planejamento. Por quê? Porque o planejamento facilita a tua aquisição. O planejamento te ajuda a adquirir aquilo que você quer adquirir a médio e a longo prazo. A gente vai falar disso também, professor. Eu acho legal que você falou que não tem essa cultura de planejar, né? Então, a maioria das pessoas são imediatistas. Exatamente. Que é pra Querem hoje, hoje, né? Que é pra ontem e tal. E você pode dar de dica, assim, mas não só na área financeira, mas na nossa vida. Porque eu sempre falo nos cultos, né? Não, daqui 5 anos eu já sei, tem um plano para 5, um plano para 10, que a gente não tem para segunda-feira, um plano para depois da manhã. Isso é muito difícil. Eu tenho extrema dificuldade de fazer isso. Como começar a se planejar? Como, né, colocar a vida em ordem? Eu tô passando o livro aqui, cara. Ela sabe os próximos Como 20 anos, anos. O princípio do planejamento fala sobre isso daí. A Bíblia fala que todo planejamento tem que ser feito com sabedoria, né? Só que a Bíblia também ensina que todo planejamento tem que ser sujeitado à vontade de Deus. Então a Bíblia fala, por exemplo, ei, vocês que dizem que vão a tal cidade, lá vocês vão contratar e vão ganhar, vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Então, quando eu falo para a igreja que eu tenho meu planejamento sim para 5, 10 anos, eu sei onde eu vou estar morando daqui a 5 anos. Eu sei exatamente o que vai acontecer, desde que Deus permita que o meu planejamento esteja alinhado com Ele. Entende? Então a Bíblia me ensina a sujeitar o meu planejamento a Deus. Então você pode colocar os seus planos, os seus propósitos, você pode desenhar, né, aquilo que você deseja viver, mas o Senhor está aqui, ó, já feita a tua vontade.
E aí é fé, você vai trabalhar e as coisas vão acontecer, e à medida que o tempo for passando, você vai ver se você está acertando ou não, porque você vai começar a ver as coisas se alinhando, entende? Até porque, né, pastor, se tivesse vivido aquilo que tivesse vivendo o que você queria, você não seria um pastor de igreja hoje, né? Sim. Se não tivesse submetido ao Não era meu sonho, não era minha vontade. E até que entra uma pergunta aqui da Claudinha Spinelli, e aí, Cláudia, Pastor Júnior, como o senhor teve a confirmação de que o seu ministério era na igreja e não viajando fazendo missões? Então, como que você entendeu, poxa, vai dar pra fugir? Chamado, né? Eu não sou um pastor, eu acho que não... Não, na verdade não escolheu Aconteceu, isso, né? aconteceu. Aquele que não quer fazer a obra de Deus, ele nunca vai poder dizer, Senhor, eis-me aqui, faça a sua vontade. Sim. Porque a partir do momento que você falar isso para Deus e ele de verdade assumir, né, o controle, Legal. aí não é mais aquilo que você quer. E desde o momento que a gente fez isso, as coisas foram mudando, né? E eu me vi assumindo uma igreja, né? As coisas, ninguém falou, vai lá e abre a igreja, as coisas foram acontecendo passo a passo, né? Culto após culto, reunião após reunião, experiência após experiência, e as coisas foram acontecendo naturalmente. Então ninguém escolheu ser missionário ou ser pastor, né? Na verdade não é uma profissão, eu escolhi ser pastor. Naturalmente as coisas vão acontecendo. Tanto que quando a gente começou a igreja em Bauru, a célula, a nossa intenção era que tivesse uma célula em Bauru, ou uma igreja em Bauru, para a gente parar de ir para São Paulo pegar culto. Então a gente não queria mais ir para São Paulo, a gente não queria, era tipo completamente diferente. A gente não queria assumir responsabilidade. Falar, AP, envia alguém Tipo assim, pra Bauru, né? Se tiver uma coisa em Bauru, conta com a gente vai fazer o que você quiser. Sim. Mas Deus sabe, a gente nunca quis estar à frente, mas as coisas foram acontecer dessa forma. Você sentiu essa responsabilidade, assim, que o AP falou assim, não, você vai ser um pastor ali, você que tá Na verdade, eu nem senti responsabilidade nenhuma, nem senti nada. Foi tudo acontecendo. Não dá O pra pastor explicar. comentou uma vez que o pastor achava que ele ia enviar um casal, né? E vocês dariam suporte. A nossa ideia, ou nosso planejamento, vamos dizer assim, era que alguém viesse para assumir. E aí as coisas foram acontecendo muito naturalmente, e no meio disso tudo a nossa primeira filha nasceu. Eu estava vindo do trabalho, né, da empresa, e aí a gente foi passando por uma transição da empresa para a igreja. Isso durou, pra você ter uma ideia, 9 anos de transição, porque eu queria entender se Deus estava nisso ou não queria me precipitar, né? Porque eu via os meus clientes, o que eu tinha, como algo que Deus deu. Então eu não conseguia entender essa relação. Eu falava, Deus, mas peraí, como o Senhor está me pedindo isso? Foi o Senhor que me deu isso. E aí foi quando Deus me mostrou que Ele tinha dado para a gente poder ter o que entregar. E aí foram experiências, cara, que as coisas foram acontecendo e a gente foi aprendendo. Uma coisa É fácil você falar isso, mas aqui você não tem nada para entregar. Você está desempregado, você não tem nada para entregar, você fala, agora eu vou assumir a obra. Agora, quando você está na sua... Eu posso dizer que naquela época a gente estava na nossa melhor fase. Né? E aí, quando a gente rompeu mesmo com tudo assim, a gente estava na nossa melhor fase. Eu nunca imaginei viver com a minha vida até aquela época, empresarialmente falando. Mas também nunca imaginei viver o que a gente vive hoje como igreja, entende? São coisas distintas, a realidade profissional e a realidade ministerial. Mas a nossa vontade sempre foi fazer aquilo que Deus tinha. Né? E a gente foi vendo que era Deus que quer fazer. É que você pega, quando Deus pede Isaac para Abraão, né? Tinha algo para oferecer aí, na verdade, ele ia entregar Isaac, mas Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Eu quero saber seu coração. A atitude, né? E aí entra, pastor, uma dessa geração. O cara fala, não, eu quero ser missionário, eu quero ir para missões, ali deve conhecer muito mais gente do que eu assim e tal. Então, tipo assim, o cara não faz nada, tipo assim, ele nunca teve Começa um trabalho, aqui, né? Começa ele aqui. nunca e hoje, né, o senhor é um pastor que deixou de trabalhar por um tempo, mas você entendeu que não era pecado o pastor trabalhar, também ter um outro trabalho e tal. Como que é isso? Na verdade, Você assim, incentiva? Como eu tenho um chamado, tá bom. Deus escolhe quem está trabalhando, já começa por aí. Então, se você tiver um chamado, trabalha, vai estudar, vai se preparar e quando Deus quiser, Ele vai te chamar. A gente entende dessa forma. Até porque é muito gostoso você viver só você não tem nenhuma responsabilidade. Não. Mas é que as pessoas têm uma visão muito errada a respeito de missões, uma visão muito romântica, né? Sim. De viagem, de lugares diferentes, é mais uma visão turística. A pessoa ela quer viajar, ser um mochileiro. ela quer viajar as nações, mas ela não quer trabalhar na comunidade da sua cidade. Exatamente.
Basicamente é isso, né? Agora, hoje, quando eu volto para o mercado de trabalho, é porque houve um propósito, que a gente já falou, né? Então, hoje, a estratégia que Deus tem nos dado é que um empresário tem maior facilidade de ouvir outro empresário. O título aqui não importa, obviamente, mas a maioria dos empresários não quer ouvir um pastor. Então, as oportunidades que eu estou tendo hoje é de aproveitar os momentos que eu tenho no cenário profissional e apresentar princípios espirituais. Né? O que dificilmente esse empresário ouvir vindo para a igreja, ou de um pastor que fosse visitar, né? E tal. E aí a gente entende que aos poucos isso vai tomar corpo, né? Vai se desenvolver e a gente vai entender melhor. Até hoje eu não entendi o todo que Deus quer, não tenho todas as peças ainda, mas eu acredito muito no que Deus vai fazer, então eu estou fazendo a minha parte. Por isso que tem que trabalhar. O pessoal fala assim, mas eu tenho um chamado. Filho, mas peraí, nós somos pastores e estamos trabalhando fora também. Então não é porque você é pastor que você vai se acomodar. Como se o pastor não tivesse trabalho. Então, pelo contrário. Não é fácil tocar uma igreja, pode ter certeza disso. Tem que ter chamada. Legal. Pastor, você falou pensando nos próximos 5 anos aí e tal. A Luiz tá com quantos anos hoje? A Luiz tá com 12, Já tá se preparando pra essa hora. pastor. O que o senhor pensa nessa área? Tipo assim, minha filha ela só vai namorar, depois dos 20 ela vai pensar nisso. Você já pensa algo assim? Não. Eu já vi, por exemplo, pastores que falam assim, não, eu fiz um acordo com a minha filha e ela não ia falar de ninguém pra mim antes dos 20 anos. Depois de 20 anos ela falou, casou. O que você já pensa algo assim? Pensar, não tô pensando muito não. Mas o que a gente tem feito em casa é conversar muito com eles, né? Então é uma fase daqui pra frente, né? A adolescência é uma fase delicada, né? Muita coisa muda e tal, mas a gente entende que a conversa, o relacionamento, né? Esse tempo de qualidade nosso, isso supre qualquer necessidade que ela possa ter. E na hora certa, né, Deus vai preparar a pessoa certa, se Jesus não voltar até lá. É aí que eu entro. Na hora certa, Deus vai preparar o momento certo e eu venho aqui levantar a bandeira dos solteiros. Vai lá. Pastor, como entender esse tempo de espera? Como que foi para o senhor isso? Quando estava solteiro, quando conheceu o pastor? Na verdade, foi pura misericórdia. Porque na época a gente não tinha o entendimento que a gente tem hoje, né? A gente nem orou para namorar, né, de verdade. Assim como eu nem orei para vir de São Paulo para Bauru e marchei com a bandeira de Bauru no exército e, né, a gente entende que Deus guardando tudo. Aí a gente entende que Deus conduziu até aqui por propósitos específicos, né? Agora, essa questão de namoro, relacionamento e tal, vai muito daquilo que a gente busca em Deus. Por exemplo, quando eu vejo, às vezes, um solteiro na igreja há 2, 3 anos sem alguém, eu não consigo vejo um McFly aqui tranquilo assim. Eu sempre fui de namorar, né? Então, dificilmente eu seria hoje um jovem na igreja que não desse trabalho pro pastor. Dificilmente, né? Agora, se eu fosse sensível, né, mais novo, mas né, se o entendimento fosse diferente, dificilmente eu ia estar orando com alguém ou me preparando para casar. Aí isso é muito característico. Tem gente que eu atendo que a pessoa fala, não quero saber isso agora, pastor. E às vezes a pessoa está de boa ali. Então vai da característica de cada um de nós, né? Eu, desde que eu me lembro por homem, vamos dizer assim, eu nunca me vi sozinho, nunca me vi sentar namorando. E eu não era de ficar, eu namorava. Então era algo característico meu mesmo, né? Agora, a gente tem gente na igreja que está há 5 anos, 10 anos sem namorar, né? Tem casos que escolhe demais, né? A gente entende que, sei lá, de repente a gente está escolhendo a pessoa perfeita. Não existe pessoa perfeita. Se você for conversar com a pastora, tem a pessoa tampa da panela, a panela que vindo um cavalo branco. Não é assim que acontece, né? Mas é importante discernir o propósito de Deus. Acho que a Aline tá com tanta expectativa nesse congresso. Tá chegando, né? Tá chegando. Despertar homens de verdade. O cara vai descer na carroça, já atrapalhou Eliseu e Elias, né, velho? Vamos caminhar pra gente encerrar ou tem mais uma? Posso? Uma pergunta? Pode falar, você já falou. Não, é que eu tava pensando aqui na trajetória do pastor. Não pensava em ser pastor, não pensava em ser vendedor, depois não pensava em escrever.
Parece que o senhor foi pegando gosto pelas coisas na medida que as coisas foram acontecendo. E eu vejo que muitas vezes as pessoas tentam direcionar o chamado, o propósito para aquilo que elas gostam. Como que é o senhor isso? É entrega, cara. A minha experiência com Deus nessas áreas é de entregar tudo. De verdade. Se pessoalmente hoje, se eu fosse fazer o que eu gosto de fazer, eu estaria desenvolvendo negócios. Empresas, negócios, projetos. Mas a partir do momento que eu entreguei, hoje eu tenho prazer em, por exemplo, cuidar da igreja. Em estar aqui, ó, podia estar em outros lugares e tal. Então, a partir do momento que eu entreguei a minha vontade, que é o que a gente tanto ensina na igreja, mas trazendo para uma realidade prática no dia a dia, a partir do momento que eu entreguei a minha vontade, aí eu comecei a ter prazer na vontade de Deus. Porque Deus começa a conduzir. Então, eu não me planejei vir para Bauru, eu não me planejei ser pastor, né? Eu não me planejei escrever livros. O senhor gosta de escrever livros? Eu gosto de parar e escrever, mas se você falar pra mim assim, vai para casa agora, vai escrever, não é assim que acontece. Aí que tá, o próprio Deus coloca aquela vontade, dá a ideia, e você senta e você começa a ver a coisa acontecer, entende? E aí você percebe que não é seu. Você fala, peraí, não fui eu que escrevi isso, não fui eu que fiz isso, entende? Sujeitar a Deus, né? Quando você se sujeita mesmo a Deus, quando você... uma coisa é você saber, né, o pastor te ensinar que você precisa abrir mão da tua vontade, para viver a vontade de Deus. Outra coisa, Outra coisa é você fazer na prática. Entra aquele imediatismo, você não quer esperar nada, um negócio. Isso para mim sempre foi difícil, porque eu sempre fui muito imediatista, muito ansioso. Então eu tive que vir, tô aprendendo ainda sobre isso, tive que vir aprendendo sobre, porque senão eu ia me acabar no ministério. E um aprendizado muito legal, só para encerrar aqui, né, sobre isso, na igreja, é que eu percebi que na vida o que eu queria eu alcançava. Eu me esforçava, eu pagava um preço altíssimo, eu ficava doente e tal, para honrar o compromisso. E eu me esforçava e eu acabava sempre alcançando alguma coisa. No ministério eu percebi que não. No ministério ou Deus fazia, entendeu? Porque você não enche uma igreja no braço, entende? Então, ou Deus fazia a obra, cara, ou eu não ia conseguir fazer nada. Então, essa questão de Deus fazer, eu fui aprendendo na própria igreja. Ou seja, você vê coisa acontecendo, a igreja crescendo, as famílias chegando, as vidas se convertendo, né? Todos esses processos, e você saber que não foi você que fez. Você tem plena consciência de que foi o agir de Deus, foi a mão de Deus, entende? Pra gente encerrar, pastor, você é gente como a gente, né? Gente como a gente. Carne e osso, né? Então, algum momento você pensou em, claro, não em se desviar, obviamente, mas em parar, em deixar tudo, assim, uma situação não desanimei, eu não vou mais fazer esse evento, sabe? Vem uma vontade de, não quero mais fazer isso, deixa lá. Quase sempre. Sim, porque é o homem, é a carne, né? Sim. É o velho homem, né? Na carne, é por isso que a Bíblia fala em Gálatas 5, que a carne milita contra o Espírito. Né? E ambos se opõem um ao outro para não fazer o que quereis, né? Então, de um lado tem o Espírito que quer fazer a vontade de Deus, do outro lado tem a carne que não quer sair do sofá para vir no culto. Sempre vai ter isso. Né? Se você parar para analisar isso, né, de maneira prática, às vezes você está ali em casa descansando, muito cansado, cabeça, aquela semana foi uma semana pesada, foi muito problema, né? E às vezes você não tem nem vontade de sair de casa. Se você falar que você morre de vontade de ir no culto, todo culto, não vai ser verdade. Quantas vezes eu não vim para a igreja e eu tinha que pregar, eu entendi a missão, o dever, autoridade, mas na carne não tinha vontade nenhuma. E aí quando você se sujeita, aí se quebranta, aí Deus vem, a glória vem, aí a coisa acontece, né? Flui. Agora falar que você tem prazer em fazer sempre, né? Não é, porque você ainda é carnal. Né? Não é que a gente está, entenda, né, que eu estou falando, não estou falando dessa oscilação. É saber discernir o que é carne e o que é espírito. Né? E naturalmente a carne grita mesmo. Né? Então às vezes você pega uma semana que você só resolveu o problema. Entende? E às vezes na igreja coisas complexas, coisas que envolvem famílias, coisas que te faz sofrer, gente sofrendo. E aí você fala, Deus, como assim? Né? E aí você saber separar isso, entende? É um desafio. Mas estamos aí, fazendo a obra e não vamos parar. Pastor, obrigado aí por
estrear com a gente aí, né? Obrigado a vocês pelo convite aí. Os ajudos aí. Chama a pastora no próximo. Já tá chamado, É isso aí, galera. A ideia é a cada 15 dias a gente soltar um programa. Você vai poder ter isso aí no Spotify também, no Apple Podcasts. Você pode conferir lá depois, né? O que a gente vai soltar. E é isso aí. Obrigado aos que nos ajudaram aí. Pastor, uma última mensagem para os homens de verdade da nossa geração. Congresso dos Homens, dia 19 de outubro. Não dá para ficar soltando muita palavra aqui que vai acontecer, mas vai ser uma bênção, não fica de fora. 19 de outubro. Quando que tá a data do lançamento do 8 de novembro, no Alameda. 8 de novembro, 8 de novembro, no Alameda. Tudo certo. Rodocerte da Alameda. Beleza? Beleza. Fechou? Obrigado, pastor. Demais. Alô, galera. Deus abençoe. Alô.